Olá, queridos, tudo bem? Eu me chamo Celadas, é um prazer imenso ter vocês aqui. Bem, hoje tá bem difícil fazer o vídeos. Nossa, sempre acontece alguma coisa. Muita interferência. Eu sinto principalmente de interferências espirituais. Do câncer já é a terceira vez. Eu não consigo fazer. Sempre quando eu faço, acontece alguma coisa. Mas eu vou tentar de novo. Vamos lá. Bem, vamos lá. Eu tô um pouco cansada, sabe? Por causa disso. Nossa, é a bateria que acaba, a internet para. Tá bem difícil hoje, ó. Em termos de interferências em aparelhos digitais, eu já tenho percebido isso há uma semana já. Interferências muito fortes. E geralmente, assim, quando você, assim, quando eu digo espirituais, assim, espíritos causam isso. Eles causam essas interferências. E eu tô sentindo isso. Até a energias psíquicas enviadas, isso tudo pega em aparelhos, causando interferência. Isso é bom, né? Porque não tá pegando em você. Acho que eu tô pegando aqui um canceriano que tá passando por ataques psíquicos, mas tá bem protegido. Mas por que tá protegido? Porque o canceriano não faz nada? Não existe isso. De falar, fica tranquilo, porque o seu guia ali tá, né, o seu mentor, ou seja lá quem for que esteja ali, você tá fazendo por você. Esse não é à toa. Com certeza esse canceriano, ele tem bons comportamentos, eu vejo isso, bons comportamentos, boas emanações para outras pessoas. E tudo isso, queridos e queridas, isso influencia muito. Isso influencia muito, tá? As pessoas acham que para se proteger você precisa estar o tempo todo acendendo vela. Você não precisa disso. Eu acredito muito no poder da nossa conexão com nossos mentores, utilizando o nosso canal maior, que é a mente. Aqui que está a diferença, não é numa vela. Eu aprendi muito isso e de fato é real. Eu sou prova viva disso. Você não precisa depender de elementos, seja lá da natureza, seja lá o que for, para poder se conectar com uma força maior. Você não precisa disso. Essas forças, elas estão disponíveis aí pra gente. O que a gente precisa é acessar. Mas o problema do ser humano, que o ser humano sempre quer pelo caminho mais fácil, né? Enfim, utilizando práticas aí de elementos, em vez de mudar aqui que tá a questão, aqui que tá a virada de chave. Aí quando você muda, aí você se conecta. Pronto. É um canal. Então vamos lá. Eu vou me conectar agora com gêmeos, já fiz de gêmeos cancerianos, né? Cancerianos que tá difícil. Hoje é o terceiro vídeo e eu tô cansada. Energeticamente, eu tô sentindo um cansaço. Sempre no final acaba. Eu espero que esse não aconteça isso. Tá? Vamos lá, o que vem pra câncer hoje? Vamos lá. Justiça. Eu já falei com vários cancerianos aqui. Esse aqui que eu tô falando agora é um canceriano justo, reto. Pode ter nascido no dia 11 ou no dia 8. É uma pessoa que preza muito pela palavra. Não, esse tipo de gente aqui não aceita pessoas que não cumprem com a palavra. Então, quem possa ser que o canceriano está entrando nessa vibe agora, está entrando nessa energia, está se sintonizando com o arquétipo da justiça. É muito bom ter esse arquétipo, sabe? É muito bom a gente trazer isso para nossa mentalidade, porque você percebe o corrupto, já falei isso, né? Você percebe a pessoa corrupta de longe. Você percebe. Você sente o faro do enganador,
do golpista. Esse aqui não é enganado. Pode ser também que o canceriano esteja passando pelo momento de justiça na própria vida, de alinhamento, de limpeza. Eu vejo a justiça como limpeza, deixando tudo claro, pingo nos is, contratos muito bem estabelecidos. Esse canceriano aqui, ele percebe, como é que eu posso te dizer, aqui eu vejo justiça de trabalho. É um canceriano que conhece muito sobre os seus direitos trabalhistas, coisa de socialismo, né? Tem que conhecer mesmo. Hoje tá banal, hoje a forma como essas empresas estão contratando as pessoas. Tá um desrespeito geral com o colaborador. Esse aqui conhece muito bem. Bem, agora a gente vai aqui pro método, né? Deixa eu só pegar aqui o método. Que agora, né, eu perguntei quem é. Então aqui é o arcano da justiça, né? É um canceriano que está no trono, está agindo com clareza, com firmeza dentro das decisões que toma diante da vida e preza que as pessoas também ajam assim com ele. Ele não aceita, é essa pessoa que não aceita injustiça. Você pisou na bola, já era. Já era. É óbvio que você não pode ser idiota, né? Tem umas pessoas que são assim, qualquer coisa, né, faz um away. Esse aqui não é assim. Esse aqui não é assim. Essa pessoa que ela pondera, ela analisa os fatos. Ela não chega e toma uma atitude drástica porque a pessoa fez uma coisa. Ah, a pessoa fez isso, então vou e corto a cabeça. Demito, ou faço isso, ou faço aquilo. Não é esse tipo de gente que eu tô falando. Pode até ser que seja a sombra da justiça, de agir de forma injusta com a pessoa. Mas aqui eu não vejo isso. É uma pessoa que pondera. Se alguém está devendo você, você vai lá, você não ameaça. Porque você pode talvez entender que aquela pessoa esteja de fato passando por um problema financeiro. E você vai lá, você conversa, você negocia. Eu vejo justiça como negócio, como uma carta também de negociação. Eu vejo, né, de deixar as coisas limpas, contratos muito bem estabelecidos, tudo muito claro. Então, não é bom brincar com esse tipo de gente. O que te impulsiona agora, canceriano? Paradez. O que te impulsiona? Esse aqui é o pendurado, né? É engraçado o que te impulsiona. Olhar sobre uma nova perspectiva. Olhar sobre uma nova perspectiva. Eu tenho eu vi isso, tá? De acontecer isso muito na Grécia, onde homens muito ricos, eles se colocavam em estado de pobreza. Porque o objetivo deles era viver com o essencial. Eu percebo isso. Pode ser que eu esteja falando com alguém extremamente minimalista. Eu sou muito minimalista. Eu peguei um canceriano desse naipe. Esse canceriano não gasta o dinheiro dele com qualquer coisa. Eu peguei isso. Uma pessoa que, com a justiça aqui, de alinhamento, né, limpeza. Justiça não gosta de coisa bagunçada, né? Se você está falando de justiça dentro de uma casa, você gosta das coisas tudo bem alinhadas. Exemplo, tem um caso que eu vi, eu até chamei a atenção da pessoa sobre isso, né? Que a pessoa veio passar uma temporada na minha casa e aí a pessoa colocou o sapato. A pessoa lavou o sapato e colocou dentro da cozinha para enxugar. Eu fui lá, né? E falei com a pessoa, olha, o mais interessante de fato seria você colocar o sapato na área de serviço. Aqui não é o local de se colocar sapato. Você tá entendendo? Alinhamento.
A justiça, quando tá falando de casa, é isso, é deixar todas as coisas alinhadas, certinhas, as contas bem pagas, os pratos no seu lugar, não deixar a louça suja, limpeza. É assim, quando fala de casa com essa carta, é limpeza, né? E aqui eu percebo que o canceriano está passando por isso, quer viver com menos. Eu vejo aqui uma pessoa extremamente minimalista. É aquela pessoa que só tem 2 pares de sapato. Eu sou um exemplo disso. Eu não gosto de muitas coisas. Eu tenho pavor, eu gosto de espaços cleans e vazios, que tenham só coisas funcionais. Menos para mim é mais. É uma pessoa assim que eu pego. E a pessoa fez até um sacrifício, queridos. Você liberar o consumismo é muito difícil hoje em dia. Porque as pessoas hoje, elas não percebem o quanto de excesso de desejo que a mídia, esse uso excessivo, né, de vídeos curtos, esses reels aí, o que isso impacta na cabeça das pessoas, ou colocando vários desejos, vários medos. Então, possa ser que eu veja até uma pessoa que não vê muita coisa, vê pouca coisa, ou se vê, tem canais seletos. Essa pessoa que não gosta do excesso. Então, por isso que eu peguei, quando eu olhei essa carta, eu vi essa história desses ricos, que na Grécia, eles se colocavam em estado de pobreza, porque eles queriam viver com o essencial. E queriam provar que a gente consegue viver muito bem com pouco. O terceiro é o que te bloqueia. Aqui tá falando do eremita. Então, é como eu disse, esse canceriano que eu tô pegando, ele tá num estado profundo de introspecção, porque eu percebi que ele tá num estado de paradez. Teve alguma situação na vida desse canceriano que ele ficou neste lugar. Aconteceu uma justiça aí que colocou ele neste lugar. Vários exemplos, por exemplo, saiu de um emprego e começou a perceber que realmente não era aquilo que ele queria, e agora ele está nesse momento parado em análise. Ou passou por um processo judicial, e isso realmente fez com que colocou ele no estado de, sabe, eu vejo essa carta aqui muito como no cantinho do pensamento. Ou, por exemplo, aquele canceriano que ficou com problema financeiro por excesso de consumismo. Tem isso aqui também. E agora ele está olhando isso. Só que eu percebo que isso pode estar há algum tempo. Ele pode estar ainda nessa análise. Parece que gostou de estar aqui no modo eremita. Sem problemas, né? Até porque os cancerianos, eles têm uma alma velha, né? Os cancerianos, eu acho. Eu acho os cancerianos muito sábios. Eu gosto das pessoas de câncer. Então, eles gostam de estar aqui. E isso que bloqueia eles. Eles podem estar confortável na solitude. E tá olhando agora para essa situação que ele está ainda, tá? Tipo, precisa sair disso. Então é isso que está bloqueando agora os cancerianos. Qual é a força deles? É lidar com sabedoria dentro da roda kármica. E realmente é. Eu conheço uma pessoa canceriana. A pessoa, ela é humilde, mas sabe lidar com muita alegria diante das situações que acontecem na vida dela. Eu tenho uma admiração por... E é canceriana. Eu admiro muito essa mulher. Eu sempre trago ela pra fazer algumas coisas aqui pra mim. E assim, no primeiro dia que eu vi ela, eu falei, cara, que mulher bacana. Uma mulher iluminada. É uma mulher de espírito simples, mas ela tem uma sabedoria que às vezes eu me pergunto que eu nem sei de onde vem. Ela fala umas coisas assim que me chocam. É esse canceriano que eu tô vendo, sabe lidar muito bem com as situações do dia a dia. E sabe tirar sabe tirar diante dos sacrifícios ensinamentos. Essa pessoa tem me ensinado muito a viver com pouco. Ela fala umas coisas assim, eu falo, nossa, olha, é por aí.
Eu tenho aprendido muito com ela. 5. O que o canceriano precisa aprender? A lidar com os julgamentos. O que significa isso? Pode ser que o canceriano tenha medo disso. O canceriano, ele é apegado às pessoas, né? Ele tem essa coisa, o canceriano. Ele gosta de... E quando ele gosta, ele gosta. Eu acho isso muito legal em câncer. Dentro do elemento água, o que eu mais gosto é câncer e escorpião. Eu acho peixe muito lunático. Não são todos, queridos, não são todos. Pode ser uma questão da o que eu atraio, as pessoas que eu atraio de peixes, homens e mulheres. Homens, então, mulheres, então, nem se fala. Geralmente muito falsas as mulheres de peixe que eu atraio. Mas pode ser uma coisa minha. Eu tô falando de mim, eu tô falando do signo, tá? Não tô falando das pessoas de peixe em geral, mas eu atraio esse aspecto sombrio de peixe. E eu atraio um aspecto muito positivo de escorpião e de câncer. Eu gosto muito de cancerianos. Então aqui, ó, eles têm medo da perda. E essa pessoa que eu tô falando aqui é muito sábia. Essa pessoa pode ter uma alma muito antiga. Geralmente o canceriano tem almas muito velhas. Aquela alma que já passou aqui pela Terra, já foi para outros planetas, chega aqui e volta. E eles levam essas situações que são sacrificantes numa boa, sabe lidar muito bem com a roda kármica. Aqui também pode dizer que você, canceriano, está finalizando essa situação. Só que essa finalização está vindo com julgamento. São finalizações que você fez, mas que agora vai ser julgado. E eu sinto aqui que são aspectos positivos. Você não precisa ter medo. Mas o canceriano sabe que a roda dele, que o julgamento chegou para ele. Olha, a carta que eu mais gosto do tarô é essa. Essa carta aqui eu tô ficando impressionada com as coisas que eu vejo aqui. Ela tem me surpreendido muito. Já apareceu várias vezes aqui, parece que muita gente está passando por isso. Eu passei por isso. E essa carta aqui, pra mim, apareceu como um sonho surreal, muito, muito assustador. O sinal foi esse. E aconteceu tudo. E quando chega o julgamento, queridos, é assim, vamos supor, é a minha percepção diante do que eu vivenciei, tá? Uma questão arquetípica. Tem pessoas aqui nesse planeta agora que estão tendo acesso ao inconsciente muito facilmente. E eu sinto que eu sou uma das. Eu acesso muito fácil o inconsciente, eu vejo umas coisas surreais. Até essa carta eu já cheguei a ver. O que eu percebo? Quando essa roda gira, esse canceriano eu já peguei. Esse canceriano aqui, você tá preso nessa roda, querido, por N coisas. A gente não tá na roda dos ratos à toa. Existe um porquê. E o porquê, a primeira é falta de consciência. É falta de esclarecimento. E essa falta de esclarecimento acontece por não estarmos conectados com o lado mais metafísico da vida. Então, se você fica só procurando os pilares aí que a sociedade vende, casa, carro, apartamento, marido, babá, segurança no material, você vai ficar preso aqui. E qual é o problema de estar preso aqui? Você fica em padrões repetitivos e você nunca sai disso aqui. E como é que você sai disso aqui? Esse número aqui, deixa eu me corrigir aqui, 10, 20, tá vendo? O julgamento. O julgamento fala como é que foi toda esses teus ciclos aqui. Como é que foi? Como é que você se saiu diante dessas situações aqui? Eu tô vendo um canceriano que tá se saindo muito bem, mas já tá na hora de sair. E você precisa pegar tudo isso que você aprendeu para uma nova realidade. Então, queridos, quando bate o julgamento, ela pode ser uma mudança tanto pro aspecto bom, no meu caso não foi pro aspecto bom, quanto pro aspecto, né, assim, mais sombrio. No meu caso foi mais sombrio.
Mas esse canceriano aqui é um aspecto muito bom. Muito bom, sabe por quê? Porque ele está assumindo verdadeiramente, ele já assume isso no dia a dia, quem verdadeiramente ele é. Eu tinha medo disso. Então, o que acontece? Esse julgamento é isso. Ele chega, ele dá sinal. O teu mentor fala, espíritos começam a soprar no teu ouvido, espíritos começam a bater no teu telhado. A tua missão... Queridos, agora eu já saquei mais profundamente. Essa carta também fala de missão. Muitas pessoas estão começando a assumir verdadeiramente a sua missão aqui nesse planeta. Agora eu saquei mais profundamente, é isso que eu queria dizer. Eu não queria assumir minha missão nesse planeta. Eu tinha muito medo de muitas coisas sombrias que eu trouxe de muitas vidas passadas, relacionadas a questões de ocultismo. E o canceriano, o dele é o contrário. Ele tem muita honra aqui, essa pessoa que eu estou me conectando, tem muita honra. Eu só não entendi ainda, e a carta não me fala sobre o porquê ele está em sacrifício. Essa pessoa deveria estar muito bem. Essa pessoa de canceriano que eu percebo não está muito bem financeiramente. Eu sinto essa vibe materialmente. Mas materialmente, eu vejo materialmente aqui, mas sabe lidar com muita leveza dentro dessa roda kármica aqui, dentro desse ciclo. E essa pessoa está finalizando, sabe? Mas ela finaliza um, inicia outro, aprende. E assim por diante. O julgamento chegou. Mas vai chegar com honra para você, canceriana, para essa alma que eu vejo aqui de câncer. É algo que a pessoa está entrando dentro da missão. A missão bateu. Pode ser que essa pessoa vai ensinar o que aprendeu aqui, como lidar nessas questões kármicas. Eu vejo aqui até um psicólogo, um terapeuta que lida com padrões kármicos, como acabar com isso na vida das pessoas, como a pessoa pode ressignificar, para entrar verdadeiramente dentro da missão. Quando isso aqui toca, a missão começou. Você querendo ou não assumir, a missão começou. Agora eu peguei, saquei, é isso que eu queria dizer. Seis. Qual é o caminho a seguir? O equilíbrio, tá vendo? É isso mesmo. Esse canceriano, o que acontece? Essa roda aqui, apesar de ser repetitiva, é muito... Olha, ela traz uma coisa de um pouco de... Às vezes a pessoa fica cansada disso. E o que esse canceriano, essa alma, vou falar de alma, essa alma está manifestando... Esse julgamento chegou, mas é como se essa alma vai para um novo paraíso, aonde essa pessoa vai ter mais equilíbrio, a pessoa vai poder descansar. Eu percebo que essa pessoa não dorme bem, dorme mal. Tem toda essa sabedoria, tem sabedoria, tem força emocional para lidar com isso. É uma pessoa bastante ciente mentalmente, tem bastante clareza mental, mas a pessoa não dorme bem. A pessoa fica analisando, por que eu estou nesse estado de sacrifício? A pessoa está passando por um problema financeiro, por que eu estou assim? Desculpa. Por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? A pessoa questiona e tá tudo certo, é isso mesmo. A gente tem que questionar. A gente tem que aprender a conversar com o universo. E essa pessoa pode ser que essa alma que eu pego conversa muito consigo mesmo. Ela conversa assim, não, mas espera aí, por que eu estou nessa situação? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E fala, universo, por quê? Por que eu estou sem dinheiro aqui? O que está faltando? Por que eu não consigo girar essa roda e sair desse estado de sacrifício? Por quê? Porque a pessoa está acumulando muito aprendizado dentro daqui. E é por isso que ela está aqui. Outra coisa que eu peguei aqui.
A pessoa não saiu daqui porque a pessoa, essa alma aqui, precisava aprender uma coisa essencial. Eu não sei o que é, mas é uma coisa espiritual até. Pode até ser um dom. E essa alma que eu vejo aqui tem algum dom. Olha, eu vi aqui um filme. Eu vi o filme O Doutor. É o Doutor? Aquele homem que eu, cara, eu acho ele maravilhoso, eu acho. Ele é canceriano, esse ator que fez o Doutor, que ele é mágico. Ele era super arrogante, ele tem um acidente, ele perde, fica, enfim, e depois ele vai não sei pra onde, né, pra poder decidir eremitar. Ele decide eremitar. Ele se coloca em um estado de sacrifício. Mas porque esse filme O Doutor, me esqueci, eu acho que é O Doutor. É um filme da Disney. Mas por que ele se coloca no estado de sacrifício? Eu vejo aqui que não é o porquê ele se coloca, é a roda kármica coloca. A justiça divina coloca ele nessa situação. Porque ele precisa aprender a respeitar as pessoas. Ou a justiça maior percebeu que esse homem, essa mulher, tem uma coisa oculta que pode ser uma pessoa, queridos, eu estou vendo aqui um homem ou uma mulher, ou um homem ou uma mulher, que vai desenvolver uma terapia, uma técnica de como quebrar a roda kármica. Eu vi, quando eu peguei essa carta, quando eu vi com o eremita, eu vi esse doutor, tem um momento lá que ele consegue entrar dentro da roda, mas mudar ela dentro da... Como é que eu posso dizer? Ele consegue manipular o tempo dentro da roda. É muito louco o que ele faz. Eu percebo que essa pessoa vai descobrir uma forma de fazer isso. É um canceriano, uma canceriana. Pode ser um terapeuta, mas aqui é um terapeuta que tem verdadeiramente uma missão dessa, de quebrar. E eu percebo que essa técnica que essa pessoa vai trazer não é através da mente. É uma outra forma que eu não sei como. Eu não consigo ver, mas por isso que a pessoa permaneceu muito tempo aqui. Ou essa pessoa vai adquirir uma sabedoria tão profunda que ela precisaria fazer para ela adentrar realmente de fato na missão, porque a trombeta tocou, o sinal tocou. E essa missão é uma missão mais tranquila, mas ao tempo é uma missão mais equilibrada. Mas eu percebo também, como é que eu posso dizer aqui? Tá, agora eu vi. Eu tô bem confusa aqui, mas é uma missão aonde essa pessoa, eu cito aqui que é uma pessoa que mudou de guia, mudou de... Se essa pessoa que tinha um guia tal ou um mentor tal, é outro naipe. É como se esse primeiro mentor já fez a missão que tinha que fazer com essa alma aqui. Essa missão já finalizou, porque essa pessoa já aprendeu a lição. Agora vem um outro mentor. E eu, queridos, esse mentor novo aqui do canceriano da canceriana é um mentor com o outro, é poderoso. Pode ser um arcanjo. O que eu quero dizer? Todos nós temos, né? Olha, enfim, eu acho que a grande fraternidade branca está falando por aí que os anjos não estão aqui, né? Que a gente que tem que clamar por eles. Tipo, eles se desacreditaram do planeta. Eu particularmente não acredito nisso. Mas eu já conheci pessoas em São Paulo, aqui não, que o guia é um anjo. Porque às vezes o guia da pessoa pode ser uma pessoa de casa, pode ser um parentesco. Essa pessoa, por exemplo, que eu conheci em São Paulo, é uma mulher.
O guia dela, eu via, era uma senhora, era a avó dela, andava com ela. Essa mulher passou por uma puta transformação, ela tá em São Paulo, pediu até o contato dela, que eu não sou tão ligada a isso, sabe? Eu acredito que as pessoas, elas ficam, eu não sou muito de ficar, eu tenho isso comigo, né? Eu não deveria, mas ela me veio aqui. Ela passou por uma profunda transformação. E a segunda vez que eu vi ela, a gente se falava muito pelo WhatsApp. A segunda vez que eu vi ela, eu vi Hecate. Eu vi uma bruxa ali do lado dela. Era uma coisa assim. Eu vi tipo o rosto de uma mulher. Mudou. Porque ela já estava em outra missão. Então a avó dela acompanhou ela até um determinado momento e mudou. E é aqui que eu vejo. Só que a linha que eu tô pegando é angélica. São pessoas que, anjos, existe olha, eu não tô desconsiderando a grande fraternidade, mas tem pessoas que têm como guia anjos. A gente fala do anjo da guarda, né? Mas esse aqui é um mentor. Ele orienta mesmo. Outra coisa que eu pego aqui, nossa, tá vindo várias coisas aqui pra você. Por isso, nossa, eu tive muita interferência pra falar o canceriano. Outra coisa que eu pego, uma coisa que o canceriano veio aprender aqui nesse planeta é a viver com menos, ser minimalista na comida. Tem até pessoas aqui que têm problemas com leite, com glúten, com carne, quando come carne vomita. Queridos, essa frequência aqui para chegar em você, ela não chega numa pessoa que come qualquer besteira por aí, não. Essa frequência não. A alimentação conta muito quando a gente está falando de conexão com esses seres aqui. Outra coisa, a sua casa limpa, organizada, clean, sem sabe, deixando as coisas tudo no lugar. Essas energias prezam muito por limpeza, por organização. Eu vejo que uma das lições que esse canceriano teve que passar é essa. Se tornar extremamente minimalista para ficar mais leve, mais clean. Até eu vejo aqui purificação do corpo. Tá tomando mais chás. Se tem resistência, pode ser isso também. Eu passei por isso no sentido de comida. Eu, por exemplo, não posso tomar leite hoje. Qualquer coisa que eu como que tenha leite, eu fico mal. E eu tô tendo aversão a coisa doce. Eu gosto hoje mais de coisa salgada. Eu sinto isso aqui do canceriano. Até glúten já tá começando a bater na minha porta para tirar. E eu sinto aqui que também canceriano já tá com problema com glúten. E tem uma pessoa aí que fala muito sobre acho que a Cristina Cairo, né, que tá relacionada a padrões. Nesse caso não, queridos. O que acontece? A alimentação, ela conta muito. Quando você tá mudando a sua frequência vibracional e você tá se alinhando com novas consciências, a sua alimentação conta. O leite, ele é muito tóxico. O leite é tóxico. Ah, não, mas o leite, você tá com problema de leite porque lá na maternidade sua, ou lá no momento, algum momento, aconteceu alguma situação onde tinha leite e você ficou, não é isso. O leite, ele é muito tóxico para o corpo. O leite, o açúcar, a gente já sabe, o glúten também é um veneno para o corpo. E quando você passa por esses processos de purificação, seu corpo rejeita, ele percebe na hora isso. Então, é um canceriano aqui que está entrando em alinhamento com anjos. Nossa, eu vi até agora um anjo muito branco com cabelo preto. Eu vi um anjo desse naipe. E como resultado, iniciando uma nova jornada. E esse início de nova jornada que você vai ter, canceriano, vai ser com esse novo mentor. Ele vai te levar para o outro naipe. Ele vai te ajudar. Se apega nessa energia aqui, nessa energia não, nessa frequência. É energia, né? Nessa frequência. Se apega nesse ser aqui. Você vai longe.
ele vai te equilibrar e ele vai até conversar com você. Você vai ter sinal dele, de alguma maneira. Por isso que eu estava sentindo que era uma coisa muito boa, cara. Eu prefiro 1000 vezes, olha, isso aqui, e estar alinhado com uma energia dessa, com uma frequência dessa, é melhor do que ter. Eu não vejo o canceriano aqui querendo casamento. Quando o canceriano começar a conversar, até canalizar, eu já falei aqui de canalização. Canalização. Você vai canalizar forças angélicas conversando com você. Querido, quando você se conecta com uma força, para que casar? Olha aqui que você tem do seu lado. Você não precisa. Porque essas energias muito elevadas, elas causam um equilíbrio em você. É óbvio que no início você fica assim. Por quê? Porque nós somos muito densos. Por isso que quando essas forças chegam, você, gera assim, uma dica canceriano, quando você começar a sentir essas presenças aqui, essa presença desse mentor, tem uma pele muito branca, eu vi o cabelo preto. A sua pressão vai baixar, você vai começar a ficar tremendo. Porque a frequência dessa galera é muito alta, queridos. O nosso corpo não aguenta, a nossa matéria não aguenta. Mas esse ser, ele vai ver uma forma de se comunicar com você, para que isso não aconteça. Ou você vai começar a ver, ele vai falar, olha, muda a tua... Por exemplo, eu sei que tenho mais coisas para tirar, e tá difícil. O meu problema, eu sinto até que, eu já falei aqui do canceriano, pode ser alimentação. Eu já reduzi muitas coisas que eu vejo na internet, praticamente eu só vejo coisas de fato que me interessam, eu sou bem selecta nisso. É uma vida extremamente minimalista, queridos. É uma pessoa que vive com menos, mas esse menos é ouro. Esse menos nutre a tua alma, o teu ser. Então, a vibe que eu tô pegando aqui do canceriano é um canceriano que tá indo pra iluminação. E quando você entra nisso aqui, querido, numa jornada com esses seres aqui, pra que casar? Pra que ter família? Eles te complementam, eles te alimentam emocionalmente. Tu se sente forte, tu sente uma presença ali te guiando e te defendendo. Esse aqui vai te defender muito. Eu quero ver alguém tirar graça aqui com o canceriano. Vai levar bala energética até, que é pior. Por isso que eu digo, queridos, tenha muito cuidado com quem você mexe. Saiba, quem está atrás das pessoas. Tu vai tirar graça e tem um ser desse aqui atrás de alguém? Cuidado. A gente gosta de desmerecer as pessoas, mas a gente quando vê, olha, hoje eu fico só na minha. Tá, ok. Uma das coisas que deixou também o canceriano muito estagnado foi família, filhos. Isso lhe deu bastante sabedoria. E assim, você presenciou muitas coisas dessa roda kármica aqui, que é o quê? A inimizade, a competição, as pessoas querendo te dar golpe no seu negócio, engano no amor. Quer dizer, esse canceriano aqui que eu peguei é vivido. Esse canceriano aqui tem uma grande escola da vida. Pode até ser que, eu já falei, essa pessoa aqui tem uma alma muito velha, com justiça ainda. Queridos, ninguém chega aqui à toa. Ninguém chega aqui à toa, a pessoa já passou por muita coisa. E pode ser que, pode ser não, com certeza essa alma aqui, ela traz muitas coisas de vidas passadas que ela aprendeu, que ela passou. Foi suicida, eu peguei aqui suicídio, a pessoa aqui em vidas passadas se matou. Quem nunca, né? Todos aqui praticamente já fizeram isso em alguma vida, pela baixa consciência. Então, é uma pessoa vivida, essa aqui é uma pessoa rodada, como se fala. Já passou por tudo que tu possa imaginar.
em outras vidas, e agora nessa parece que essa pessoa veio só consolidar. Não passou tanto como nas outras, mas as que passou aqui, principalmente relacionada à família, a pessoa está integrando, está ficando mais sábia, está conseguindo integrar mais e entender o porquê disso. Eu até sinto aqui, canceriano, e assim, eu sei que algumas pessoas ficam com receio, né? Mas não tenha receio. Possa ser que isso aqui seja a sua última vida. Eu peguei isso aqui agora. Quando você desencarnar, você não vai vir mais para esse planeta, porque a sua alma vai estar tão elevada que não vai mais se comportar aqui. Você pode até ter uma linha angélica, você nem saiba. Eu acredito, queridos, que tenham pessoas aqui que são anjos, que vieram das linhas dos anjos caídos até. Eu acredito, pode ser que você tenha vindo e você passou por muitas coisas na sua vida, muitas coisas, porque você veio para se purificar. Eu vejo aqui até que uma pessoa foi expulsa de outro planeta. Agora você tem que voltar. Então, não fique triste. Não fique triste. Mas eu vejo aqui, quando você desencarnar, não vai ser agora, tem muita coisa para você viver, mas você não vem mais para esse planeta, sua alma, porque seu espírito vai estar tão elevado que não tem mais condições de comportar aqui. Nossa, é isso, tá? Então, queridos, beijo. Amei essa energia aqui, canceriano. Esse é o caminho do desapego, da libertação. Parabéns. Até.